Isaías capítulo 30, a partir do versículo 18. E o tema da mensagem de hoje é: o Senhor é bom. O Senhor é bom. Contudo, o Senhor espera o momento certo, ou o momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais. Como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá a você. Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, siga-o. Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Versículo 23 diz: ele também mandará a você chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Até aí. Pai querido e santo, ó Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus nós estamos aqui, Pai, uma vez mais na Tua presença. Já te adoramos com as canções, com os nossos dízimos e as nossas ofertas. E agora, Senhor, é a Tua palavra, Senhor Deus, que será explanada. Abençoa os meus irmãos e as minhas irmãs que estão do outro lado dessa tela aí, e que a Tua palavra possa falar ao coração de cada um dos Teus filhos. No nome de Jesus. Amém. O Senhor é bom. Irmãos, Deus, Ele é essencialmente bom. Isso não quer dizer que Ele inocenta o pecador e justifica o pecado. Muito pelo contrário. Vemos nos dias atuais que muitas pessoas estão vivendo como se Deus não existisse, ou aproveitando da bondade de Deus. A gente sabe, pessoas que continuam vivendo as suas vidas de pecado, de iniquidade, de injustiça, e achando que, porque Deus é bom. Eu sempre digo que tem um amigo que ele dizia justamente isso. Olha, eu vou curtir a minha vida, vou para minhas festas, vou aproveitar ao máximo, e quando eu chegar perto de morrer, eu sei que eu volto para Jesus e vai estar nós dois lá no céu. Ele brincava assim comigo. Eu falei: não abuse da bondade de Deus. Não aproveite da bondade de Deus. O Deus do Antigo Testamento não mudou. Ele é um Deus de amor, mas também ainda é um Deus de justiça. Vemos em Romanos, livro de Romanos, no capítulo 1, o apóstolo Paulo ele abre o livro de Romanos dizendo isso. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. O apóstolo Paulo ele
insiste em dizer, gente, a ira de Deus, uma versão vai dizer é manifesta, está manifesta sobre todos aqueles que estão brincando com Deus, estão praticando iniquidade, estão distorcendo a verdade, estão praticando injustiça, vivem uma vida de iniquidade. E no capítulo 11, ele vai dizer, no versículo 22, para aquele povo de Roma, o seguinte: considera, portanto, a bondade e a severidade de Deus. Severidade para com aqueles que caíram, mas bondade para contigo, desde que permaneças firmes na bondade dele. Do contrário, também tu serás excluído. Então Paulo ele começa a carta de Romanos dizendo que Deus continua um Deus irado com aqueles que praticam iniquidades, aqueles que distorcem, aqueles que acreditam que Deus é um Deus bom e não vai ter consequências no final se eles viverem uma vida desregrada. Mas Paulo ele fala para a gente considerar, e essa palavra serve para mim e para você nessa noite. Considere a bondade de Deus, mas também considere a severidade. Severidade para com aqueles que caíram. Ele vai dizer, mas para contigo, a bondade de Deus vai permanecer a partir do momento em que você ficar firme nessa bondade dele. Então, caso contrário, será excluído. Então não podemos, nós queremos ter vitória nas nossas vidas, nós queremos ser abençoados por Deus, nós sabemos que Ele é um Deus bom, mas nós devemos permanecer na bondade dEle. Como é que podemos ter certeza que o Senhor é bom? E aí a gente vai discorrer um pouco nesses versículos abaixo que nós acabamos de ler. A primeira coisa é por causa da sua compaixão. A parte A do versículo 18 vai dizer: Ele ainda se levantará para mostrar-lhe compaixão. Nós podemos ter certeza que Deus é bom, irmãos, por causa da sua compaixão. E vemos em toda a Bíblia um Deus se mostrando compassivo para com seu povo ou para com o indivíduo, para com a pessoa ou para com a nação. Nós vemos isso em toda a Bíblia. Um Deus se mostrando compaixão. Então essa é uma das certezas que podemos ter, que Deus é bom. Como é que podemos ter certeza que Deus é bom? A segunda coisa, por causa da sua justiça. A parte B do versículo 18 vai dizer: pois o Senhor é Deus de justiça. Irmãos, a justiça de Deus continua sendo exercida, continua sendo aplicada. Muitas vezes nós, eu e você, nós nos cansamos ou nós nos revoltamos com tantas injustiças quando a gente liga a televisão. Vemos injustiça na nossa cara, tanto descaso, humilhação, desprezo. Parece que é melhor ser injusto do que ser justo. Foi assim que se sentiu o salmista. Parece que é melhor fazer o que é errado do que fazer o correto. Onde vemos o justo sofrer e o ímpio, aquele que não conhece a Deus, aquele que pratica iniquidade, ser próspero, prosperar. E o que é que acontece? Eu e você somos tentados a duvidar da bondade de Deus. Não é verdade? A duvidar do amor de Deus e a duvidar da justiça de Deus. Foi dessa forma que o povo de Judá, num determinado momento da história,
eles foram tentados a duvidar da bondade de Deus. Naquele momento em que a Síria estava avançando, estava dominando todas as nações do norte ao sul, e eles dominavam de uma forma cruel, eram os ninivitas. Nós sabemos que era um povo sanguinário, aqueles que não obedeciam, eles matavam, eles eram muito cruéis. Nos museus da Inglaterra ainda tem muitos relatos dos ninivitas. E aqueles caras estavam desanimados porque estavam sendo escravizados, tinham que pagar impostos, tributos, e aquelas pessoas estavam duvidando, sendo tentadas a duvidar do amor, da justiça e da bondade de Deus. E aí Deus levanta um profeta. Deus levanta, nesse caso aqui, Naum, onde no meio de uma geração injusta, perversa e corrompida, Naum, ele traz a mensagem e fala: gente, não olha para essa perversidade que está acontecendo no mundo e não duvida da bondade de Deus, não. Sabe o que vai acontecer? Os ninivitas vão cair e seu povo irá prevalecer. Seu povo será preservado. É assim que é o grito de Naum no capítulo 1, versículo 7. Ele vai falar àquela nação: o Senhor é bom, um refúgio em tempos de angústia. Ele protege os que nele confiam. O Senhor é bom. Deus não abandonou o seu povo. Deus não abandonou a sua nação. Deus não esqueceu das suas promessas, irmãos. Ele continua um Deus justo e continua exercendo a sua justiça. É dessa forma que podemos ter certeza do amor de Deus. Agora vamos ver na prática como podemos experimentar essa bondade. Como é que eu e você podemos experimentar essa bondade de Deus? A primeira coisa, versículo 18, esperando nele. Se eu e você, se nós queremos experimentar da bondade de Deus, a primeira coisa é esperar nele. Versículo 18 vai dizer: como são felizes os que nele esperam. Há uma dificuldade muito grande, irmãos, da nossa parte em esperar, em aguardar a manifestação do Senhor. E por isso que a gente muitas vezes não experimenta da bondade de Deus, por isso que muitas vezes a gente perde a bênção, porque nós não esperamos nele. E a palavra de Deus diz: como são felizes os que nele esperam. Todos os que esperam no Senhor, pode ter certeza que vai experimentar da bondade do Senhor. A segunda coisa, como nós podemos experimentar da bondade dele? Clamando. Versículo 19: como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, lhe responderá. Você quer experimentar da bondade de Deus? Primeiro, espere nele. Segundo, clame por ele. Às vezes nós clamamos para tantas coisas, para tantos homens, e Deus fala: olha, clama a mim, que eu responder-te-ei, e farei coisas grandes que você ainda não sabe. Então, que se você quer experimentar da bondade do Senhor, meu irmão, espera nele, clame por ele. Ele não está indiferente. A palavra de Deus diz no versículo 19: assim que ele ouvir, lhe responderá. Aleluia.
Assim que Deus te ouvir, Ele vai te responder. Sabemos que a resposta dele muitas vezes não é a que esperamos, mas a resposta dele sempre é a melhor para as nossas vidas. Portanto, clame a Ele, clame por socorro. Talvez você está passando por um momento que ninguém pode te ajudar, e talvez você tenha sido tentado a duvidar: onde está Deus? Onde está a bondade de Deus? Um tempo atrás eu atendi um adolescente. Estava nesse contexto, onde essa pessoa estava vivendo um momento difícil da vida dela. E ela falou para mim: eu não creio nesse Deus. Onde está esse amor de Deus? Onde está o amor de Deus? Onde está esse Deus bom se está acontecendo tudo isso na minha vida? E eu pude falar um pouco que as coisas não acontecem do jeito que a gente quer. Isso não acontece do jeito que a gente quer. Isso não quer dizer que Deus não seja um Deus mau. Não. Ele continua sendo bom. Ele vai nos responder no tempo certo e da forma com que Ele achar melhor. Mas nós devemos clamar. O nosso papel é clamar. Clama por socorro. Talvez ninguém vai te ouvir no seu quarto, mas o Senhor vai estar te ouvindo. E experimente da bondade do Senhor. Como podemos experimentar da bondade do Senhor? Terceiro, com seus próprios olhos. Versículo 20 diz: o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Deus, Ele quer que você experimente a bondade dEle com seus próprios olhos. Ele não quer que você ouça testemunhos de outras pessoas apenas, mas que você seja uma testemunha ocular. Porque a palavra de Deus diz que, olha, o mestre não se esconderá mais. E você verá com seus próprios olhos. Louvado seja Deus, porque Deus tem mostrado maravilhas aos seus servos. E Ele quer revelar os seus mistérios para todos aqueles que o servem, todos aqueles que o buscam de coração íntegro, que buscam com interesse de coração e com a motivação certa. Deus, Ele não se esconde por maldade. Ele se esconde para que eu e você possamos achá-lo. Eu sempre brincava de esconde com meu filho. E eu tinha um lugar certo para esconder. Era atrás de uma cortina na sala. E ele sabia onde é que eu estava escondido. Todas as vezes que eu escondia, logo ele me achava. Porque eu não me escondia dele, eu me escondia para ele. E é assim que Deus faz. Deus não se esconde de nós, Deus se esconde para nós, para mim e para você. O seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Experimente da bondade do Senhor, meu irmão. Experimente da bondade do Senhor. Mesmo que sua vida esteja, Gênesis capítulo 1, um caos, mas saiba que esse Deus, Ele quer pôr em ordem e quer que você experimente da bondade dEle na tua vida. Como podemos experimentar da bondade do Senhor?
Quarta coisa, obedecendo a voz de Deus. É condicional algumas coisas. Se você quer experimentar a bondade de Deus, obedeça a sua voz. Versículo 21 diz: quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz atrás de você dirá: este é o caminho, siga-o. Nós temos o chamado livre-arbítrio aí. E nós podemos ir de um lugar para o outro. Nós podemos escolher estar aqui, nós podemos escolher estar em casa, nós podemos escolher viajar, nós podemos escolher morar fora, sair do país. Nós podemos escolher ir para qualquer lugar. Mas certo de uma coisa, meu irmão, sempre vai ter uma voz atrás de você e vai te direcionar, e dizendo: olha, meu filho e minha filha, este é o caminho, siga-o. Se você quer experimentar da bondade do Senhor, obedeça a sua voz. Sempre vai ter uma voz. Muitas vezes a gente tapa os nossos ouvidos, não queremos ouvir. Sabemos que aquele ou aquela foi a direção que Deus nos deu, mas a gente quer escolher atalhos e não dá. Cantamos uma canção agora há pouco e dizemos que Jesus é o caminho, e só existe esse caminho, irmãos. Jesus, ele vai ser bem claro, vai dizer: olha, eu sou o caminho. Esse o é artigo definido. Está definido que ele é o caminho. Ele não é um dos caminhos, ele é o caminho. E é nesse que nós devemos nos direcionar. É nessa voz que nós devemos ser orientados e seguir. Então, se você quer experimentar da bondade do Senhor, obedeça a sua voz. A quinta coisa: como podemos experimentar da bondade do Senhor? Outra condicional: viver em santidade. Versículo 22 diz: então você tratará impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Se você quer viver a bondade de Deus, é necessário abandonar tudo aquilo que desagrada ao Senhor. Idolatria é tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus. E muitas vezes nós temos praticado idolatria e nem temos percebido. É só analisarmos. Eu vou te ajudar, e o Espírito Santo também vai estar te ajudando aí. Porque você muitas vezes não tem experimentado da bondade do Senhor, porque você não tem jogado fora algumas coisas. Você não tem abandonado alguns ídolos. Você tem colocado ídolos no lugar do Senhor. E não dá. Deus não divide a sua glória com ninguém. Joga fora. Abandona. O autor de Hebreus vai dizer: livremo-nos de todo pecado e embaraço que nos impede de correr a corrida proposta por Deus. Se livre, irmãos, de tudo aquilo que tem te impedido de experimentar a bondade de Deus. É a vida de santidade. Deus te chama para uma vida santa. O que a gente percebe é que muitas vezes as pessoas não conseguem viver uma vida que agrade a Deus. Vive uma vida de inconstância, uma vida de montanha-russa, sobe e desce na vida espiritual.
É um cai e levanta. Escorrega, cai e levanta. E não firma os seus pés, por quê? Porque ainda estão com ídolos. Porque ainda tem pecado e embaraço que ainda impede de correr. E aí tropeçam e caem. Mas Deus, Ele está te chamando para um tempo novo. Hoje, estamos começando aí mais um semestre. Hoje é 3 de junho. 0 velocímetro. Começa do zero. Recomece. Esse é um tempo de recomeço. Esse é um tempo de perceber, de experimentar a bondade de Deus na tua vida. Já estou concluindo, dizendo que a bondade de Deus, ela é fundida, ela é linkada com a lei da semeadura. Sabia disso? Versículo 23, Deus diz assim, ó: Ele também lhe mandará chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Se semearmos uma semente boa, o resultado, as consequências ou o retorno será muito melhor do que o esperado, irmãos. Por isso que a bondade de Deus é dessa forma. Ele vai mandar chuva no lugar onde a gente está plantando sementes. Então, devemos ser generosos em tudo, para que nós possamos assim colher o melhor de Deus. Porque Ele vai mandar chuva. Deus está esperando o momento certo para ser bondoso para conosco, irmãos. O versículo 18, eu achei fantástico esse versículo, que diz: Contudo, o Senhor espera o momento certo. Espera o momento de ser bondoso com vocês. Até o Senhor está esperando o momento para ser bondoso com a minha vida e com a tua vida. A gente que muitas vezes não espera, a gente muitas vezes que não tem uma vida de santidade, a gente muitas vezes que aproveita dessa bondade de Deus e a gente não recebe. Mas a Bíblia está dizendo que o Senhor espera para ser bondoso para com você. O Senhor está esperando o momento exato para manifestar a sua glória sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas tem esses elementos que são condicionais. É inevitável. Se nós tivermos uma vida que desagrada a Deus, uma vida bagunçada, como é que esse Deus vai ser bondoso para conosco? Aí sim, seria um Deus mau. Mas Ele é tão bondoso que Ele espera o momento certo para demonstrar a sua bondade sobre a minha vida e a sua vida. Mas mesmo que nós façamos todos esses requisitos, saibamos de uma coisa, que sempre vai ser graça dele sobre as nossas vidas. A bondade dele sempre está unida com a graça. Então não é porque nós merecemos, não é porque nós somos bonzinhos, não. Mas porque Ele decide ser bondoso. Deus, Ele decide ser generoso. Se eu estou aqui falando para você, não é porque eu estudei 5 anos teologia, não é porque eu estudei grego, hebraico,
Mas se eu estou aqui para falar para você essa noite, é porque a bondade de Deus veio sobre a minha vida, acompanhado da graça, e a exclusiva graça dele sobre a minha vida. E eu sei que os meninos que estão aqui também do louvor sabem disso. Se eles estão tocando aqui, cheios de dons, cheios de talentos, não é porque eles fizeram cursos, não é porque eles fizeram aulas de canto, de música. Isso é necessário. Mas se eles estão nesse palco aqui, esse púlpito, é porque eles estão experimentando da bondade de Deus na vida deles. Então, irmão, minha irmã, já estou terminando. Eu convido já os irmãos do louvor para estar aqui comigo de novo. A mensagem foi curta, mas eu sei que Deus falou ao seu coração. E saiba que Ele espera o momento certo para demonstrar a bondade dEle sobre a minha vida e sobre a tua vida. Já experimentamos muitas coisas, é verdade, mas Ele tem muito mais. Ele deseja manifestar a bondade dEle até no último dia. E eu desejo experimentar da bondade desse Deus até o último dia da minha vida. Eu quero esperar essa bondade. Como são felizes todos os que nele esperam. A palavra de Deus é muito clara. Todos aqueles que esperam no Senhor, como são bem-aventurados. Essa é a palavra do Senhor para as nossas vidas nessa noite, irmãos. Eu queria orar pela minha vida, pela tua vida. Depois os meninos eles já vão cantar uma canção e já vai estar encerrado. Mas antes, eu quero orar pela minha vida e pela tua vida. Talvez você esteja passando por um momento delicado. Talvez você esteja passando por um momento de luta. Talvez você está passando por um momento de adversidade. Nesse contexto aqui, foi o próprio Deus que colocou adversidade para aquelas pessoas, para demonstrar a sua bondade. Sabia disso? Como assim, pastor? Versículo 20. Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais. Então, Deus ele provocou aquela adversidade no povo de Israel. Ele provocou aquela aflição no povo para demonstrar a sua bondade. Louvado seja Deus, porque da mesma mão que muitas vezes nos fere, é a mesma mão que traz a cura. Então louvado seja Deus, porque somos como vasos nas mãos do Senhor, vasos nas mãos do oleiro, e às vezes das suas próprias mãos Ele nos quebra para fazer de novo. Mas não importa se eu sou quebrado, se você está sendo quebrado, se você está passando por um momento de adversidade, se você está passando um momento de aflição, não importa se você está sendo esmiuçado, o que você tem que ter em mente é que você está nas mãos do oleiro, e das mãos dele você não vai cair. Então ele vai fazer de novo, ele vai fazer da forma com que ele quer. Tá bom? Jesus, muito obrigado por essa noite. Eu quero orar, Senhor Deus, pelo meu irmão, pela minha irmã. Deus que está em casa ou está em algum lugar, mas nesse momento, ó Pai, está passando por um momento de tempestade, Senhor, de lutas, de tribulações. Mas essa palavra, Senhor Deus, essa noite
veio lembrar, veio relembrar que o Senhor continua sendo bom para com os seus. O Senhor continua cuidando daqueles que praticam a justiça, daqueles que são honestos, daqueles que são íntegros de coração, daqueles que continuam buscando a tua face, daqueles que continuam perseverando no trono, daqueles que continuam buscando o teu nome em oração, aqueles que esperam no Senhor. É nessas pessoas, ó Pai, que eu me junto à oração nessa noite e crendo, Senhor Deus, que o Senhor há de agir. O Senhor está esperando o momento certo para nos abençoar. O Senhor está no momento certo, ó Deus, para nos derramar das tuas bênçãos sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, ó Pai. E nós queremos aguardar não de qualquer jeito, mas aguardar em santidade, Senhor. Portanto, se conosco, ó Pai. Como cantamos logo no começo, quebra as cadeias, ó Pai, se for necessário. Quebra os grilhões se for necessário. Abre as portas, ó Deus. Nós possamos romper em fé. Ó Deus, que nós possamos ser inundados com a Tua bondade, encharcados, ó Deus, com a Tua bondade, porque sabemos que o Senhor é bom. O Senhor é bom e as Suas misericórdias duram para sempre. No nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua casa. E continue sabendo que o Senhor é bom.